Não foi um comunicado meramente tecnológico, foi político, quando Mark Zuckerberg usou uma de suas próprias plataformas para anunciar que eliminaria os mecanismos de checagem de fatos da Meta. Salpicou sua fala de recados nada discretos, tanto de alinhamento a Donald Trump quanto de confrontação a reguladores e autoridades de diversos países. As notas de comunidade que a Meta pretende adotar têm peculiaridades e dinâmicas que podem ser interessantes, conforme revelam alguns estudos recentes, embora haja indícios fortes de que elas sejam insuficientes para conter a desinformação. Para explicar mais detidamente esse movimento de Zuckerberg e essa ferramenta, a edição de marca Showtubers News apresenta uma reportagem de Sérgio Spagnolo e Alexandre Orrico, cofundadores do Núcleo Jornalismo, criado para investigar o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Esse é o começo de uma parceria em que o núcleo vai trazer ao meio, sempre que o mundo digital for notícia, seu jornalismo inovador e analítico, tanto em reportagens premium como essa, quanto em participações em vídeo. Por aqui, uma cerimônia esvaziada marcou o aniversário de 2 anos do 8 de janeiro. O que podemos esperar da justiça em relação a quem idealizou, financiou, facilitou e perpetuou os atos golpistas? E trazemos ainda os impressionantes avanços dos últimos meses nas ferramentas de criação de vídeo usando inteligência artificial. Oposição acusa Maduro de prender Maria Corina na véspera da posse. A véspera da posse de Nicolás Maduro para seu terceiro mandato presidencial foi marcada por uma guerra de versões envolvendo a detenção temporária da líder da oposição Maria Corina Machado, que foi negada pelo governo. Após quase 6 meses na clandestinidade, ela reapareceu ontem em uma manifestação contra um novo mandato do ditador venezuelano diante das denúncias de fraude, até hoje não esclarecidas. Diante das denúncias de fraude, até hoje não esclarecidas. Estou aqui, publicou no X com um vídeo em meio à multidão. Horas depois, aliados denunciaram que ela foi violentamente interceptada e detida após deixar o protesto em Caracas. A mensagem afirmava que agentes dispararam contra as motocicletas que a transportavam. Cerca de 2 horas depois, os aliados de Maria Corina disseram que ela foi solta após ser obrigada a gravar uma série de vídeos. Paralelamente, em Petare, maior bairro de Caracas, apoiadores do presidente se reuniram no que chamam de Marcha pela Paz e Alegria,
Maduro foi proclamado vencedor da eleição presidencial em julho pelas autoridades eleitorais, apesar dos indícios de fraude. Ele prometeu apresentar as atas de votação, mas nunca o fez. A cerimônia de posse está marcada para hoje. Com informações da CNN. Diante da denúncia de detenção, Edmundo Gonzalez Urrutia, ex-candidato da oposição à presidência, disse que os órgãos de segurança não devem brincar com fogo e prometeu chegar hoje ao país para assumir o poder. Mas até ontem, o hermetismo entre dirigentes da oposição era total. Nos últimos dias, ele visitou vários países do continente, entre eles os Estados Unidos, para pedir apoio da comunidade internacional. Panamá, Argentina e Chile se manifestaram condenando a detenção de Maria Corina. Donald Trump também enviou mensagem de apoio aos opositores, na qual trata Gonzalez como presidente eleito. A Folha. Já o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, número 2 do regime, classificou a suposta detenção como uma invenção, uma mentira. Eles queriam alarmar toda a Venezuela e no final acabaram com o ridículo do ridículo, mentindo, dizendo que o governo havia capturado Maria Corina, afirmou Cabello no canal estatal VTV. Ela está louca para que o governo a capture e esse era seu plano, dizer que foi pega, para ver o que ela pode fazer. O caso ocorre em meio a uma ação militar ativada há 2 dias por Maduro, sob a alegação de que havia planos para impedir sua posse. Informações da Globo. A situação levou o governo brasileiro, que ainda não reconheceu oficialmente a vitória de Maduro, a reavaliar o envio da embaixadora em Caracas, Glivânia Oliveira, à posse. Segundo fontes diplomáticas, o Itamaraty busca informações para entender o que houve antes de se posicionar oficialmente. CNN Brasil. Eliana Cantanhede até fazia sentido a aproximação de Fernando Henrique e depois de Lula com Hugo Chávez, que virou de costas para os Estados Unidos e de frente para a América do Sul. Olhar para o Sul é olhar para o Brasil, suas indústrias, sua agricultura, seu imenso mercado. Mas foi um absurdo Lula ignorar a tragédia venezuelana e abrir o 3º mandato com salamaleques para o ditador. Como foi um escândalo o PT reconhecer a vitória de Maduro numa eleição flagrantemente fraudada. E agora, José? Como agiria o Brasil
se confirmado o banho de sangue na posse. Estadão. O presidente Lula mandou um recado ontem ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg, ao afirmar que um cidadão não pode achar que tem condição de ferir a soberania de uma nação. Ao anunciar o fim do programa de checagem de fatos, o criador do Facebook disse que trabalhará com o presidente eleito Donald Trump para resistir a governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando por mais censura. Vou fazer reunião hoje para discutir a questão da Meta. Acho extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete crime na imprensa escrita, disse Lula a jornalistas. O que nós queremos é que cada país tenha sua soberania resgatada. Folha. Dona do Instagram, Facebook e Tinder, a Meta já atualizou a versão em português de suas novas diretrizes sobre discurso de ódio. O texto permite que usuários associem doenças mentais a gênero ou orientação sexual, em contextos de debates religiosos ou políticos. Também flexibiliza restrições a discurso que defendem a limitação de gêneros em determinadas profissões. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2023 que atos ofensivos praticados contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, podem ser enquadradas como injúria racial. Em 2019, a Corte já havia determinado o enquadramento da homotransfobia no tipo penal definido na Lei do Racismo. Globo. E como efeito prático das mudanças anunciadas por Zuckerberg, as redes sociais da Meta começaram a mostrar conteúdos políticos de perfis não seguidos pelos usuários. Postou o presidente do Instagram, Adam Mosseri. Se você ainda não reparou nas mudanças, deve começar a percebê-las nas próximas semanas. Em fevereiro de 2021, logo após a posse de Joe Biden, a Meta anunciou que reduziria a exposição dos usuários a publicações relacionadas a debates considerados ideológicos ou eleitorais, às vésperas da posse de Trump. Mudou as diretrizes e se alinhou ao republicano. Folha. Checagem de fatos. Tinha, mas acabou. Esse foi a nota do Marcelo Martinez. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou à Globo News que o presidente Lula pode fazer mudanças nos ministérios já neste mês para dar aos novos escolhidos mais tempo para trabalhar. Teremos uma reunião
ministerial em 21 de janeiro e, eventualmente, alterações, se o presidente assim decidir, podem ser feitas antes dessa reunião. Disse, acrescentando que Lula está avaliando e ainda não decidiu sobre quais serão as mudanças. É uma nova fase de da gestão, como se estivesse terminando o primeiro tempo e começando o segundo. G1. Agora, viver. Com 10 vítimas fatais confirmadas nos incêndios florestais em Los Angeles, as autoridades não sabem o que esperar em relação ao número final de mortos, com algumas áreas parecendo ter sido atingidas por uma bomba. Quase 180 mil moradores ainda estão sob ordens de evacuação e outros 200 mil sob alerta. As perdas econômicas causadas pelas queimadas já chegam a quase 50 milhões de dólares, segundo estimativa do JP Morgan Chase. O presidente Joe Biden enviou mais 400 bombardeios federais. Trinta helicópteros e aviões de combate a incêndio e 8 C-130 do Departamento de Defesa para o sul da Califórnia. Imagens aéreas e um vídeo feito por drone mostram a devastação causada pelos incêndios. CNN. E o ano de 2024 foi o mais quente já registrado e o primeiro a ultrapassar a marca de 1,5 graus de aumento na temperatura média global em relação aos níveis pré-industriais. O recorde foi acompanhado por tragédias ao redor do mundo, como mega incêndios na América do Sul e Europa, secas na Amazônia e Pantanal, e furacões nos Estados Unidos. O relatório atribui o calor extremo a uma combinação de ação humana e o fenômeno El Niño, embora 2025 deva ser ligeiramente mais ameno devido à possível influência de Laninha. O aquecimento ligado às atividades humanas continuará a elevar as temperaturas. Globo. Bem, eu fico por aqui nessa edição do Showtubers News e até uma próxima edição.